Olá, bom dia. Que bom estar aqui mais uma vez para que juntos nós possamos estudar a palavra de Deus. E aqui vocês são todos bem-vindos. Ontem nós falamos aqui, se você assistiu o vídeo, se você assistiu o estudo, você viu o preconceito que naquela época existia e também não deixa de existir nos nossos dias atuais, sobre os publicanos e os fariseus. Só que também existia na época um grande preconceito sobre os pastores. Se você leu o Evangelho de João, capítulo 10, que nós vamos ler nessa manhã, você vai entender aqui que Jesus vai se colocar como o bom pastor. E também o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltarás. Existia um certo preconceito com os pastores na época. E eu quero repartir com você hoje sobre essa questão, para que você, quando você também for estudar a Bíblia, quando você chegar no capítulo 10 de João, você vai ter em mente por que Jesus se colocou como tal, fez questão, mesmo sabendo que na época de Jesus existia um certo preconceito ainda sobre os pastores, mas Jesus se colocou humilde e como desprezado assim que eles o faziam. Antes de nós entrarmos aqui nesse estudo, eu gostaria de orar com você. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Pai eterno, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e estudá-la, Senhor. É um privilégio para todos nós, Senhor, poder, Senhor, estudar e aprender da Tua sabedoria, Senhor. Nesse livro tão maravilhoso que é a Bíblia, meu Pai, aqui nós encontramos um pouco da sabedoria de Deus, porque a sua sabedoria é infinita, Senhor. Que nessa manhã, Senhor, ao falar da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos conduzir. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na época de Jesus, havia um certo preconceito, né? como pastor. E eu vou ler aqui como que isso se dava. Eu quero lembrar você que era o pastoril, ele era muito importante. Muitos meses atrás, eu assisti uma reportagem lá em Israel. Se não me falha a memória, o Dr. Rodrigo Silva estava fazendo uma reportagem lá e ele estava explicando sobre os pastores. Era na época até hoje, né? Tem ainda os pastores de ovelha. E é muito importante esse trabalho, essa dedicação a esse pastoril. Nós vemos na Bíblia de Gênesis, né? Em Gênesis e ali um pouquinho de Êxodo, também acontecendo ali os pastoril de ovelhas. Isso foi deixando de ser um cuidado maior na época, quando Davi, o pastor de ovelha, subiu ao trono como rei. O Davi era pastor de ovelhas, né? E por que então que os pastores da época eram rejeitados, né? Por um lado, era essencial para o povo judeu, né, o povo da época ali, ser pastor de ovelha, porque tanto no suprimento básico da vida, né, quanto nas suas necessidades, né, porque assim, a ovelha dava lã, né, leite e carne.
E também sem as ovelhas, sem as ovelhas, não haveria o sacrifício e também não haveria o ritual. Então, ao fazer o sacrifício, tinha que ter as ovelhas para poder continuar ali o ritual. Tá? Então, era essencial esses pontos. No tempo também do patriarca Abraão, isso era uma nobre ocupação, né? Era uma ocupação do povo na época fazer esse pastoreio. Jabal, por exemplo, eu vou ler aqui um texto, o texto aqui de Gênesis, vamos lá no comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4, versículo 20, Gênesis 4, 20, diz assim, deixa eu ver, Gênesis capítulo 4, versículo 20 diz assim: Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tenda e possuem gado. Então, esse era o ancestral daqueles que habitam em tenda. Então, muitos seguiram aqui essa profissão, né? Que na época era tão importante, os pastoril das ovelhas. Você vê também que nós vamos ler aqui, Jacó também foi, né? O pastoril ali. Os pastores, só para você ter uma ideia, os pastores da época eram mais ricos do que os agricultores. Quem pastoreava, quem tinha os seus rebanhos, eles eram mais ricos do que aquelas pessoas que eram agricultores. Por exemplo, a primeira morte descrita aqui na Bíblia, nós estamos aqui em Gênesis capítulo 4, se deu entre um pastor de ovelha e um agricultor. Por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 4, nós já estamos com a Bíblia aberta aqui nesse capítulo, no versículo 2 diz assim, falando aqui, né, que de Adão e Eva coabitaram ali, tiveram relação e teve os filhos. Aí diz assim, depois deu à luz a Abel, seu irmão, foi pastor de ovelha, e Caim, lavrador, ou seja, lavrador de terra. E aí continua discorrendo pelo texto. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, das gorduras deste. Veja que importância. Diz que Abel era pastor de ovelha e Caim era agricultor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da sua ovelha, trouxe a melhor, a mais gorda, a sem defeito, a melhor, escolheu a dedo. E contra o Caim trouxe uma oferta, ou seja, levou qualquer coisa, né? Não fez questão de escolher. Então aqui nós vemos aqui, a primeira briga se deu entre um pastor de ovelha e um agricultor, né? E aí depois você pode continuar lendo aqui, aconteceu o primeiro homicídio, né? Caim matou Abel, e aí você já sabe de toda a história. Só que tem um texto aqui, eu quero ler ele também em Gênesis capítulo 30. Eu estou fazendo esse pano de fundo aqui porque nós vamos ler João capítulo 10, né, para que você entenda. Aqui em Gênesis capítulo 30, versículo 29 diz assim: Disse-lhe Jacó: Tu sabes como venho servindo e como cuido do teu gado. Olha que importante. É importante, né? Era importante na época. Veja, você também já conhece a história. Jacó foi passado várias vezes para trás por Labão,
né? Prometeu a mulher, daí prometeu uma filha, Raquel, depois deu outra filha, e assim foi, e você conhece a história. E aí ele cuidava, né, do gado do seu sogro. E também há um outro texto aqui, 37, no capítulo 37 de Gênesis, 37, versículo 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém. Aqui falando de José e seus irmãos, né? Também você conhece a história, quando José foi vendido ao Egito, os irmãos dele eram pastores de ovelha. Aqui há um detalhe muito importante. Aí note, né, nós não estamos aqui, nós não vamos ler tudo, mas se você conhece a história, depois de certo tempo houve uma fome naquela terra, e aí eles se obrigaram a ir até a terra do Egito para buscar alimentos, né? E lá, isso já tinha se passado, José já tinha sido vendido ao Egito e já era governador na época, né? E aí então eles foram, até que depois José reconhece seus irmãos, daí trazem eles para morar na terra do Egito, né? E aí então os egípcios eram mais agricultores, eles cuidavam mais da agricultura do que o pastoril de ovelhas. Eles para os egípcios, os pastores eram imundos, eles não gostavam, né? Antes de nós prosseguirmos aqui nessa linha de raciocínio dos egípcios, em Êxodo capítulo 2, Moisés, quando foge ali do Moisés, né, quando ele mata um egípcio e depois está pronto para fugir, diz assim, depois que ele fugiu até, né, diz assim no versículo 16, os sacerdotes de Midian tinham 7 filhas, os quais viram atirar a água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então veja, até mulheres na época também cuidavam dos gados, né, que dizem aqui, ó, as mulheres, né, as filhas. E aí então depois aí continua dizendo o texto que os pastores começaram a ter uma confusão ali, e Moisés interviu e tirou até água do poço para dar ao gado daquelas meninas que estavam, aquelas mulheres que estavam ali, para tirar água daquele poço. E aí então os egípcios eles eram mais agricultores do que eles não gostavam de pastores. Os pastores para eles era imundo. Eles davam mais valor aos plantios do que o pastoril, né? Eles evitavam, pois os bodes, as ovelhas, as cabras. Por quê? Porque se um pastor de ovelha, estivesse pastoreando ao lado da sua plantação, isso era acidente na certa, era desastre na certa. E também ovelha, carneiro, bode não servia para o sacrifício dos deuses dele. Era abominável, né? Era abominável usar carneiro, ovelha, cabra para um sacrifício. E diz que essas carnes eram bem poucas comidas, carne desses animais era bem poucas comidas no Egito. E os pastores de ovelhas eram imundos aos olhos dos egípcios. Eu vou ler aqui um outro relato de Gênesis,
Gênesis 46. Gênesis 46. Também aqui, 46, 34. Gênesis capítulo 46, versículo 34. Vamos achar aqui o 34. 34 diz assim: respondereis, teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém. De Gozém, né? Porque todo pastor rebanho é abominação para os egípcios. Você vê, todos, aqui diz que todos os pastores de ovelha, aos olhos dos egípcios, eram uma abominação. E nos tempos de Cristo, né? Nos tempos de Cristo também não era muito diferente. No tempo de Cristo, eles descartavam o pastoril, né? Os pastores de ovelha. Por exemplo, eles diziam que os pastores de ovelha eram de má índole, ou seja, mau caráter. Eles eram bem mal vistos. Eles só perdiam para os publicanos, como nós vemos ontem aqui. Mas perdia por bem pouco, né? Eles eram mal vistos. Eles, por exemplo, não tinham, os pastores, não tinham os seus direitos civis resguardados. Por exemplo, eles não poderiam depor numa demanda num processo judicial legal. Eles não poderiam. Por quê? Porque eles na época, eles eram rejeitados, eram mal vistos. Embora, é lógico, assim como toda a área existe pessoas de mau caráter, mau índole, mas rejeitar uma profissão porque existem pessoas de mau caráter nela, é um absurdo. Nós rejeitarmos uma profissão porque existe gente má nela, né? Nós não devemos avaliar o que, se realmente a pessoa está fazendo as coisas certas ou está fazendo errado. Isso é avaliação. E Jesus, então, fez questão de se colocar como: eu sou o bom pastor. E isso para o povo foi um espanto, porque o pastor era mal visto, como eu já disse. E aí então aqui nós vamos ler aqui João capítulo 10. Né? Então agora você já sabe o quanto Jesus, ele era humilde. Ele nunca se colocou num patamar elevado para ser melhor do que ninguém. Ao contrário, ele se diminuiu. Aquela profissão que era tão rejeitada, pois ele colocou-se: eu sou o bom pastor. Eu vou ler aqui João capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos aqui para você ver como Jesus se colocou. Jesus não tinha preconceito. Jesus não tinha medo, vergonha de ser banalizado, escarnecido, de ser ridicularizado. Jesus não tinha medo de nada disso. Ele queria era ensinar, se colocar como as pessoas eram rejeitadas naquela época. Ele queria se colocar no lugar delas, como elas. Portanto, é que ele várias vezes ele comeu com os publicanos, né? E também comeu com os pecadores. Ontem nós estávamos falando aqui, eu estava tentando achar um texto ali, não era em Lucas, era em Marcos, capítulo 12, 34, né, que diz assim que Deus agrada mais com a obediência do que com o sacrifício. E Jesus estava mostrando para eles o que realmente é ser o bom pastor. E quanto aqueles homens eram rejeitados, ou seja, a profissão era rejeitada, Jesus estava ensinando uma lição muito importante, dizendo assim: eu sou o bom pastor. Como eu estava dizendo antes, até a matéria que eu vi com o Dr. Rodrigo Silva diz assim que
que quando eles vão para o deserto ou levar as ovelhas para beber água no rio, no córrego, cada ovelha ouve a voz do seu pastor. Todas vão ali todos juntos, mas quando um pastor sai, ele começa a gritar, as ovelhas que é dele começam a segui-lo. Olha que interessante, você sabia disso? Eu não sabia. Muito tempo eu assisti essa reportagem e eu falei, nossa, que interessante, né? Juntar todas as ovelhas no mesmo lugar e depois cada pastor sair gritando e as ovelhas que é dele acompanhá-lo, não fique nenhuma de fora do seu rebanho. E aí Jesus se colocou assim, no lugar desses pastores. Por isso que esses pastores, na época até de Jesus, eles eram rejeitados, porque poucos pastores talvez tenham ouvido um sermão de Cristo, porque eles eram proibidos de entrar nas sinagogas e também entrar em certos lugares públicos. Eles não poderiam entrar, porque eles eram rejeitados, eram imundos. Eles eram assim que eles eram vistos. E olha que Jesus diz: em verdade vos digo, João capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe pela outra parte, esse é ladrão e é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Eu acabei de dizer que nessa reportagem é muito importante. Tem até esse vídeo, esse estudo, essa reportagem do Dr. Rodrigo Silva, ele fazendo, acho que com os beduínos, aquele monte de ovelha e o pastor gritando e as ovelhas o seguindo. Depois de fazer, versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas seguem, porque lhe reconhecem a sua voz. Quando você vê essas reportagens, porque nós aqui, ao lermos o texto, nós entendemos que Jesus é um pastor, mas nós não sabemos a profundidade do que existiu na época. Então é importante quando nós temos o conhecimento de como funcionava. E daí fica tudo mais fácil para você ler. Muitas pessoas têm preconceito, não é? De assistir lá. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem o canal Novo Tempo. Você pode assistir na sua cidade em canal aberto, né? E ali passa evidências do Dr. Rodrigo Silva. Tem muitas coisas interessantes que a gente aprende muito. Se você não faz um curso com ele, você pode fazer, assistir os vídeos e aprender. Tem muitas coisas bacanas, muitas coisas legais, assim, sobre a arqueologia, né? Aí, sobre a Bíblia Sagrada, a veracidade. É muito importante. E aí quando a gente fica sabendo desses acontecimentos, quando a gente vai ler o texto, fica muito mais fácil a compreensão do texto em si. Versículo 5. Mas de modo nenhum ouve a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz, a voz do estranho. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus colocou-se como o pastor de ovelha. Talvez alguém pode perguntar: mestre, mas os pastores de ovelhas são rejeitados, eles são mal vistos, são de má índole, o Senhor está colocando no lugar deles? Veja, o amor de Jesus para com a humanidade. Você também lembra de João capítulo 13, do lava-pé? Pedro quis constranger Jesus, dizendo: o Senhor não vai lavar nada em mim, não. Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Pedro disse: então não lave só meus pés, lava-me o corpo inteiro. Jesus disse: Pedro, quem está limpo não precisa se banhar. Não é? Então veja a humildade. Muitas vezes os discípulos queriam poupar Jesus, talvez um vexame. Mas não era vexame nenhum, era uma lição. Era diferente, era uma lição. Versículo 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo:
Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não me deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 10. O ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida, vida em abundância. Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, quem não pertence às ovelhas, vê isso, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Se fosse para nós ler só esse verso 13, do mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, dá para nós fazer aqui um estudo de mais de 1 hora. Porque daí nós íamos ter que ler Jeremias capítulo 23 e Ezequiel capítulo 34, né, falando ali dos maus pastores. Isso significa, trazendo para os nossos dias de hoje, esses pastores que você vejam por aí, que na verdade ele não está interessado em cuidar de você. Ele está interessado em que você leve seus dízimos e as tuas ofertas nas igrejas deles, para cada vez mais ele enriquecer. Por isso que Ezequiel capítulo 34 vai descrever o pastor comendo a carne gorda das ovelhas, e aquelas que estão feridas ele deixa do lado, ele não quer nem saber. Só que Jesus diz assim: eu sou um pastor, eu vou pegar ela e vou atar aos seus machucados e vou cuidar dela. Só mesmo Jesus tem o cuidado de mim e de você, porque nós somos do seu rebanho. Nós somos uma ovelha. Uma vez eu vi uma história muito chocante de um jovem ateu dizendo assim: é um absurdo dizer que eu sou ovelha de alguém. Eu não sou ovelha de ninguém. Bom, talvez você não seja ovelha de Cristo, mas você pode ser ovelha do diabo, de Satanás, né? Ovelha negra, né? Então, há só 2 caminhos que você deve seguir: é o bem e o mal, não tem outro, tá? Se você não é ovelha de Cristo, você deve ser ovelha do diabo, né? Você não pode ser ovelha de outra coisa. E aí Jesus coloca o bom pastor, e aí Jesus fala sobre os mercenários. E hoje, quantos mercenários não tem entre nossos meios? Pessoas que estão preocupadas só mesmo com o alto benefício, com os seus status. Será que um pastor tem cuidado do seu rebanho? Será que um pastor tem cuidado de você, da igreja onde você vai? Será que ele tem visitado alguém que está passando necessidade? Será que quando uma pessoa vai bater na igreja em busca de uma cesta básica, ele tem aberto as portas e atendido a pessoa? Será? Ou tem pegado os alimentos que chegam na sua igreja e separado os melhores dado para a sua família, e o resto ele distribui conforme o seu bel prazer para quem é mais chegado? Será que é isso que acontece? Bom, pode ser que acontece, né? Porque o ser humano, o que vai esperar do ser humano, né? E ainda mais pessoas que têm má índole. Por isso que Jesus se colocou como o pastor, não por causa de má índole dele, mas para colocar assim humilde, para mostrar como se cuida verdadeiramente de um rebanho. Assim como os pastores cuidavam das ovelhas, que serviam de alimento, que servia para tirar lã, para tirar leite, assim como eles cuidavam, Jesus também desejava cuidar. Jesus deseja cuidar de nós. Você lembra que aquela parábola, Mateus, não sei se é Lucas capítulo 15, que conta a ovelha perdida, né? É Lucas capítulo 15, né? Deixou as 99 e aí vai atrás daquela ovelhinha, aquela uma que se desagarrou do rebanho. Isso tem que ser um bom cuidado. E aí Jesus continua: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço meu Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-la. E elas ouvirão a minha voz e entrarão, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumi-la. E ninguém a tira de mim. Pelo contrário,
Eu espontaneamente dou e tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus diz assim, comparando o mundo, né, com os rebanhos. Os rebanhos, ao pastor chamar as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e vai. Nenhuma se mistura com as outras, com o pastoreio de outro. Só que há um detalhe. Jesus fez esse paralelo. Só que Jesus acrescenta algo mais. Jesus diz assim, ó, eu tenho outras ovelhas. Trazendo para nós, humanos, Jesus ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Mas basta a ele conduzir. Porque um dia haverá um só rebanho e um só pastor. O que Jesus está enfatizando? Que um dia ele vai juntar tudo no mesmo lugar, adventista, católico, assembleano, muçulmano, vai juntar tudo no mesmo lugar. Aqueles que ouvirem a sua voz e se converter, esse vai fazer parte desse rebanho. Por isso que Jesus disse, eu tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, mas basta a mim conduzi-la, porque um dia haverá um só rebanho. Aqui não diz que haverá 2 rebanhos. Viu? Jesus sempre coloca um só, nunca coloca 2 coisas. Se ele tivesse falado, haverá 2 rebanhos, ia ser assim, haverá 2 rebanhos, um do diabo e um do bem. Não, haverá um só, porque eu sou o bom pastor. Haverá um só rebanho. E eu vou tomar conta desse rebanho. Você deseja participar desse rebanho de Cristo? Tenha em mente que Cristo sempre se colocou de forma humilde para que as pessoas pudessem entender. Hoje nós vemos as pessoas, eu vi várias reportagens já, né? Às vezes fica até difícil a gente falar, porque o intuito nosso não é desprezar as coisas que os outros falam, mas o que eu não concordo é quando as pessoas dizem assim, essas histórias, né, que apareceu Jesus como um mendigo e curou fulano. Jesus apareceu como um ladrão tudo sujo de barba e curou outro fulano. Então, assim, sempre menosprezando Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, com toda sinceridade. Não faça esse tipo de reflexão, isso não tem autoajuda nenhum nisso. Lembre-se, a Bíblia diz que quando Jesus voltar aqui, ele vai vir como Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Não tem nada de mendigo. Isso é conversa fiada aí. Essas pessoas que ficam fazendo vídeo de autoajuda, dizendo que um velhinho abriu, que um velhinho ajudou o mendigo. Mendigo é o diabo que não tem nada para dar para ninguém. Esse é o mendigo. Não coloque Jesus nessa situação, que a Bíblia não ensina isso. Eu vejo muito tempo sei lá, não sei se é padre, o que ele é, fazendo lá uma alta reflexão. Isso é descabido de inteligência. A pessoa dizendo assim, Jesus veio como um mendigo. Veja bem, quando as pessoas colocam o diabo, eles colocam assim, o diabo como a beleza. Que Lúcifer é o anjo de luz, era, né, o anjo de luz. Então o diabo se apresenta como elegância, tudo. Mas por que Jesus aparece como mendigo? Isso não dá desprezo ao nosso Criador? Não conte essas histórias, que essas histórias não tem nada de autoajuda. Isto é não conte para os seus filhos certa coisa que... Isso é história feita de mau gosto. Se você parar para analisar as raízes, os contextos bíblicos, isso é uma aberração. Tá? Então, Jesus se colocou como forma naquele tempo de humilde. Aqui ele está contando acerca de uma parábola. Ele está se colocando, trazendo o desconhecido para o conhecido. Ou seja, muitas vezes ele parte do conhecido para o desconhecido para trazer luz sobre aquilo que ele está contando. É isso que ele fez. Ele se colocou no lugar dos pastores, que era rejeitado. Como nós vimos ali em Gênesis capítulo 46, 34, que os pastores eram odiados, eram abomináveis aos olhos do povo egípcio. E depois também, na era de Cristo,
na era de Cristo, eles eram banalizados. E essa profissão aí se tornou hoje um grande exemplo para o reino de Deus. Tem vários pastores de boa índole, tanto na igreja adventista do sétimo dia, quanto assim em outras denominações, né? Há homens de Deus, Deus cuidando do seu rebanho, porque na verdade quem cuida do rebanho de Deus é o próprio Deus. Não, o homem não pode cuidar, mesmo que se esforce. Deus tem ajudado os pastores, porque são muitas pessoas, né? E a igreja não tem como saber quem está passando dificuldade, que na igreja não existe bola de cristal, não é verdade? Que o pastor olha lá e diz, olha, tem um fulano passando fome lá, eu vou lá. Não, às vezes os problemas para ser resolvidos tem que chegar até a igreja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você, quando for ler João capítulo 10, você tenha em mente o quanto nosso Jesus foi humilde. Por isso que sempre a Jesus nós rendemos glória e honra, pertence só mesmo ao Criador. Um homem com amor extraordinário, um amor sem fim. E, acima de tudo, nos prometeu algo que não existe valor, algo que o dinheiro, nem ouro, nem dinheiro, nem nada pode comprar: a vida eterna. Querido Deus, querido Pai, Senhor, obrigado por esse estudo, Senhor. Que o Senhor faça presente na nossa vida todos os dias, Senhor. E que um dia nós possamos fazer parte desse rebanho, meu Pai. Que nós vamos ouvir a Tua boca: vinde, bendito de meu Pai, entrar no reino que está preparado desde a fundação, meu Pai. Estas são as palavras que vamos ouvir da boca do Criador. E nós almejamos por esse dia. Obrigado, meu Pai, por tudo que tem feito na nossa vida. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu te espero, então, num próximo estudo, se Deus assim nos permitir.